Juscelino é fisioterapeuta, ele tem pós-graduação em neurofuncional adulto e infantil, ele tem pós-graduação em respiratória adulto e infantil, ele tem pós-graduação em terapia intensiva, ele tem pós-graduação em segurança do trabalho, ele é fisioterapeuta do sono pela Associação Brasileira de Sonoterapia, ele é habilitado em espirometria pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu estudei e fiz a minha tarefa de casa, tisiologia, a parte da medicina que estuda a tuberculose. Ele é professor de pós-graduação da FEP em Itajubá. Ele é sócio proprietário da empresa Fisioped Jonas Care, que trabalha com home care, e ele é coordenador do Hospital Santa Paula. Que bacana trabalhar aqui e falar com o fisioterapeuta. Eu queria começar a gente dando algumas dicas para as pessoas que têm idosos em casa, que existem pessoas que são idosos em casa. Eu quero dizer que hoje, você que está chegando agora, você que está nos ajudando aí com esta live, que você está chegando para assistir um bate-papo com o fisioterapeuta Juscelino Sérgio Amâncio sobre conceitos de funcionalidade na melhor idade. Juscelino, eu queria começar quando a gente falou anteontem, na quarta-feira, sobre algumas dicas dentro de casa. Por exemplo, você deu uma dica muito bacana, que era tirar os tapetes de dentro de casa. Você pode falar mais sobre isso, sobre os cuidados que devem ter dentro de casa? Claro. Primeiramente, boa noite, né, todo mundo. A quem está entrando aí, ouvi o Anderson, passou o Andrinho, Elaine, desculpa quem eu já esqueci. Primeiramente é um prazer, né, estar com você no projeto. Em relação aí às dicas, começar com as dicas dentro de casa, né, a gente sempre relata e tem bastante estudos falando de ergonomia dentro de casa. Um abraço para o Matheus também. Que é o seguinte, as pessoas, quando a gente projeta a nossa organização em relação à estrutura dos móveis da casa, a gente não pensa e não projeta para os idosos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar os tapetes de casa. Isso muitas vezes complica um pouco, porque a pessoa faz um design, a pessoa projeta aquilo, sonha, e a gente chega e fala, se tira tudo o tapete, é um pouco complicado. Mas, enfim, o tapete é um grande vilão de queda dentro das residências. Então, tapete idoso não funciona. Mas e aí, como é que eu faço? Não basta só tirar o tapete, você tem que ter uma noção daquela projeção que ele faz dentro da sua residência. Ou seja, se você tem uma mesinha de centro, vou dar um exemplo, você tem que organizar ela num canto e não deixar no centro, porque com certeza isso vai ser um fator pré-determinante para quedas também. Se você tem também estruturas de quina, você também tem que retirá-las, porque pode ser uma projeção para quedas. Mas, assim, para começar, com certeza o tapete é um grande vilão. Você deu alguns dados sobre acidentes dentro de casa. Quebra de fêmur, é isto? Isso. Na verdade, os dados que eu dei, né, que no Brasil o risco é grande de quedas para idosos. É 43%, né, as quedas de idoso, principalmente nas ruas. Então é um número muito alto, 43% é muito. Então a queda é a terceira causa de mortalidade entre as pessoas com mais de 65 anos no Brasil. Então 1/3 dos idosos no mundo caem pelo menos uma vez por ano. E a metade deles caem 2 vezes ao ano. Então hoje, quando você vê 3 idosos, um vai cair, provavelmente. Em relação às principais fraturas, colo de fêmur, punho e coluna. Por quê? Por favor. Dá uma estrutura, são as vilãs da fratura do idoso. No colo do fêmur, a gente tem umas fibras de ossos que, com o passar do tempo, essas fibras elas vão afinando, né?
Então a gente tem a estrutura do fêmur, tem o colo do fêmur, que ele é um guarda-chuvinha, e cola na bacia. Nesse guarda-chuvinha, essas trabéculas elas vão afinando, ou seja, elas vão ficando mais sensíveis, como fosse um galho verde. Então o idoso pode estar andando e essas fibras se romperem e ele cair e fraturar andando. Então tem dois tipos de queda. Ele pode fraturar e cair, ou ele pode cair e fraturar o colo de fêmur. Quando o idoso cai, a primeira coisa quando ele faz para projeção de defender o corpo é pôr a mão. Quando ele põe a mão, obviamente a fratura é de punho, provavelmente. A outra estrutura que tem um impacto grande na queda é a coluna. Então isso é anatômico, né? Ou ele fratura o fêmur, ou ele põe a mão para defender, ou ele tem um impacto na coluna, né? Uma pesquisa americana, só para você ter uma noção, aponta um risco de morte de 30% a 40% dos pacientes idosos que sofrem uma fratura de fêmur. Então, assim, você fraturou o fêmur, foi no hospital, então de cada 10 idosos, 4 vão morrer. Então, essa morte são de complicações devido à internação, né? E as quedas, elas são responsáveis por 50 mil internações de hospitais no ano. Então, se for ter uma projeção aí, é um número alto, e a gente precisa fazer algo para que isso não aconteça. E é possível fazer algo, né? Então, o que eu propus também para Belos Dias, além de tratar com parte curativa, tratar com prevenção, né? Uhum. O que assusta é que 75% dos idosos dependem do SUS hoje, que é um número muito alto. 75% dos idosos, eles dependem do SUS. Então, a gente precisa fazer algo. Em 2000, para você ter uma noção, 60% da população, 60, os idosos acima de 60 anos, eram 14 milhões. Hoje nós estamos com 28 milhões. Então, está aumentando muito. Em 20 anos dobrou. Né? Então, se a gente for pôr por década, daqui a um tempo o Sistema Único não vai conseguir comportar também esses idosos. Então, o que a gente precisa fazer, a gente precisa proteger, trabalhar com preventiva. E a prevenção é tudo que o Estado não faz. Não estou falando de governo nem política. O Estado de terceiro mundo, não só o Brasil, ele não é capacitado para prevenção. O país de terceiro mundo, ele não é capacitado para prevenção, tanto para prevenção administrativa, quanto para prevenção econômica, quanto para prevenção na saúde também. Então, a proposta para o Belos Dias é esse, a gente fazer com que essas pessoas não sofram lá na frente. Você está falando de Belos Dias, eu quero aproveitar e dizer que Belos Dias é o centro-dia para idosos, um centro de acolhimento de idosos durante o dia, que tem chegado como um novo conceito em atenção especializada ao idoso. Eu quero já dizer que a creche de vovô, ou a creche do vovô, é um espaço onde idosos realizam atividades durante o dia. São exercícios físicos, exercícios cognitivos e exercícios terapêuticos. Dessa forma, o idoso mantém o corpo e a mente ativa, se socializa e evita ficar sozinho em casa. Então, essa é a proposta do Centro-Dia Belos Dias. Você falou do Belos Dias, eu quero dizer sobre o Belos Dias. Você que está chegando agora, eu estou batendo um papo com o Juscelino Sérgio Amâncio sobre conceitos de funcionalidade na terceira idade. Uma outra situação que eu gostaria de colocar, que pedir para o Juscelino para comentar com a gente sobre o que dá para fazer em relação à respiração, em treinar respiração do idoso dentro de casa, principalmente nesse momento agora de isolamento social. O que dá para fazer em casa na verdade, sem o profissional estar junto? Eu tenho certeza também que tem aí as suas redes sociais, que você vai estar à disposição para dar alguma orientação, ou até mesmo visitar como profissional. Você pode deixar isso também. Mas o que dá para fazer na questão, eu queria perguntar para você, respiração, coração e equilíbrio. O que você pode falar para a gente? Muito bom, vamos lá então. Não consegui mandar um abraço aí, mas todo mundo que entrou, Luiz Arthur, o Andrinho,
para não ser injusto, Jerusa, um abraço para todo mundo aí. Então vamos lá. Então o que acontece? Vamos tentar não ser também muito complexo, mas assim, principalmente que a gente está entrando num período sazonal aí, um período que infelizmente as gripes vão começar a agravar, as pneumonias vão começar a agravar e as pessoas vão começar a confundir devido ao nosso período aí de coronavírus. Os resfriados vão continuar acontecendo, as rinites, as sinosites, infecções de via aérea superiores também vão continuar acontecendo e as pessoas vão começar a confundir mais. E o idoso é um grupo de risco, é o principal grupo de risco, e o ideal é que nós começamos a fazer esse trabalho preventivo todos os anos. Então, começou pré-período sazonal, existem exercícios específicos para a gente trabalhar o pulmão e o coração. Então, só para ter uma noção, as células vão envelhecendo, e a musculatura específica da caixa torácica, ela é responsável também pela sustentação e pela funcionalidade do pulmão. Se a gente pensar em coração, o coração é um músculo. E quanto mais a gente vai envelhecendo, esse coração também ele vai ficando um pouco mais fraco. Então, a gente precisa trabalhar com uma parte preventiva aí. O que dá para fazer, para depois eu falar de equilíbrio aí, o que dá para fazer? Então, o idoso ele vai perdendo a amplitude de movimento. O que é isso? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando rígido. Então, ele não consegue abrir os braços no ângulo que deve abrir, ele não consegue levantar os braços no ângulo que ele precisa levantar, e a musculatura vai ficando mais fraca. Consequentemente, o pulmão também vai ficando mais fraco. Então, o que dá para fazer? Peça para o idoso colocar a mão para frente e você abrir o braço dele para ver o quanto que ele consegue abrir. A partir do momento que ele abrir esses braços, você mediu, é isso aqui que ele está conseguindo, tá? Então, todo dia, no período da manhã, principalmente quando ele acorda, é a gente pedir para ele fazer essa abertura e puxar o ar bem forte pelo nariz. Para quê? Para trabalhar a parte visceral e para trabalhar a parte estrutural que interfere lá dentro. Então você puxa o ar, expira, abre. O que você está trabalhando? Está trabalhando o músculo que sustenta ele e já está trabalhando o pulmão. Se você só trabalhar a amplitude e não respirar, você está trabalhando só a estrutura. Se você abrir e puxar o ar bem fundo e soltar o ar bem fundo, você está trabalhando a estrutura e a parte visceral. Então, o que dá para fazer? Como ele não está muito apto a fazer isso, você vai começar a fazer, o ideal é você nunca passar de 8 repetições. Então, você pede para ele abrir o braço. Importante isso, 8 repetições. Puxa o ar bem fundo e solta. Por quê? Porque ele tem uma fraqueza muscular. Então, às vezes, ele não consegue ficar com o bracinho parado na frente. Se ele conseguiu fazer 5, o número dele é 5. Não ultrapasse disso. Então, você pede para ele fazer no período da manhã 3 vezes de 8 e no período da tarde 3 vezes de 8, puxando o ar bem forte, fundo, o ar bem fundo. Se não respirar, só parte estrutural. Se respirar, estrutural e víscera, tá? Beleza, conseguimos fazer o básico aí para a gente começar a trabalhar o pulmão dele, tá? E para a gente começar a trabalhar a parte circulatória do coração, aí que é o grande problema. Então, o que eu sugiro para vocês? Pegue uma garrafinha de água de 500 ml, encha ela de água, tá? Pede para esse idoso segurar com as 2 mãos, colocar a garrafinha de água no colo e levar essa garrafinha de água na sua frente, conta até 8 e volta. Leva a garrafinha na frente, conta até 8 e volta. Leva a garrafinha na frente, conta até 8 e volta. O que isso tem a ver com o coração? A partir do momento que ele parou aqui na frente, segurou 8 segundos, a musculatura dele começa a movimentar, ele começa a fazer uma atividade que chama isometria. O que é isso? O músculo começa a contrair, começa a fazer melhor circulação e o coração tem que circular. Circular.
circular. Então, a atividade chama atividade isométrica, não preciso entrar muito no mérito aqui, mas é um tipo de exercício específico do coração que ajuda bastante. Para finalizar, o equilíbrio, todo mundo tem uma cadeira em casa, encoste essa cadeira na parede, chegue em frente ao seu idoso, dê as duas mãos para ele, pede para ele ficar de pé e sentar devagar, para ele conseguir ganhar força para sentar. O ideal é não precisa fazer força para subir, é força para sentar. Por que tem que ficar em frente a ele? Para não ter perigo dele desequilibrar e vir para frente. Cadeira encostada na parede, você dá as mãos para ele. Vamos subir, Sr. José. Subiu. Vamos sentar, devagar. Senhor Augusto. Isso aí, vamos subir, Senhor Augusto. Né? E na hora de sentar, ele desce devagarzinho para ele começar a ganhar força. A partir do momento que ele ganha força, indiretamente ele ganha equilíbrio, tá? Então, só para não ficar muito cansativo, da respiração 8 vezes, 3 vezes de 8, do coração, garrafinha na frente, conta até 8 segundos, ele vai dar uma tremida porque ele está cansado, descansa de novo, e do equilíbrio, cadeira na parede, em frente ao senhor Augusto, pede para ele ficar de pé e sentar devagar, porque ele precisa ganhar resistência. Sem resistência, você não tem equilíbrio. Um abraço para a Jesus que entrou, Juliana, Paquicas. Também um abraço para a Genilza Lulu, que é a proprietária da Belos Dias. A Genilza sonhou com esse projeto e esse sonho tem brotado no coração da Genilza e a gente tem trabalhado isso. Genilza Lulu, é fera. Eu acho que eu não consigo fixar, tem que ser ele. Minha mãe tem 56 anos e síndrome do pânico, muita falta de ar. Esses exercícios também são válidos? Perguntou a Sheila. Sheila, entendi. Boa noite, viu? O que as pessoas que têm síndrome do pânico, independente da idade, o que acontece? Naquele movimento, aquele momento de crise, eles não conseguem respirar normal. Então, o que tem que se fazer com o idoso ou não? Tem que preparar ele para o pânico, tá? Então, você pede para puxar o ar e soltar fazendo biquinho. Por quê? Porque é o contrário do que ele faz. Na síndrome do pânico, o paciente fica assim, ele não tem o controle da expiração. Então ele fica eufórico para puxar. Então você precisa fazer o contrário. Pede para puxar. Então você vai conversando com a pessoa, você fala assim, olha, de 1 em 1 hora, a senhora vai puxar o ar para mim 8 vezes também. Então ela vai lá. Soltando devagar. Devagar. Teoricamente, essa pessoa vai ter um controle melhor da respiração, né? Então, naquele momento mais de aflição, você vai dar esse comando para ela e ela vai lembrar que ela sempre faz esse exercício. Porque na síndrome a pessoa fala, calma, respira devagar, calma, respira devagar, mas ela nunca treinou. O que é esse respirar devagar? Então a gente faz uma preparação, né? A Sayonara está perguntando, boa noite também, se qualquer um pode fazer esses exercícios. Sim, qualquer um pode fazer esses exercícios, mas se a pessoa tiver fisiologicamente melhor, existem alguns exercícios um pouco mais complexos que vai ter um resultado melhor. Então, para você que tem uma funcionalidade em dia, se você fazer um treino de controle respiratório, ajuda, mas para você que está legal, o negócio é pegar um pouquinho mais pesado e trabalhar outras estruturas, mas pode fazer, sem problema. Acho que está respondido aí da Sayonara. Eu acho bastante interessante essa questão do treinamento, de fazer essa respiração que a menina perguntou sobre a síndrome do pânico, porque na hora, inconscientemente, o corpo da gente vai responder também. Justamente. Eu não sei se eu posso, não sei se eu posso também, não sei se como ela começou a falar aí de síndrome do pânico,
que a gente entra em síndromes, uma das nossas propostas também é tentar inibir a demência, né, no projeto Belos Dias. Então, se a gente for falar em dados, eu fico falando em números aqui, talvez é chato, mas é bom para a gente poder comprovar algumas coisas. São dados do IBGE e dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, atualmente, né, 46 milhões de pessoas no mundo têm demência. Este número praticamente ele dobra a cada 20 anos. Então, isso é estatística de 20 em 20 anos, né? Então, se a gente for fazer essa analogia, em 2030 a gente vai ter 74 milhões de pessoas com demência, que é um número grande demais, né? Em 2050, a gente vai ter 131 milhões de pessoas com demência. Esse relatório foi o relatório de 2015. Existe uma associação internacional do Alzheimer. Só para a gente ver a complexidade da situação, que a gente pode estar inclusa nela, segundo esse relatório, então, estima-se que a cada 3,2 segundos um novo caso de demência é detectado, sabendo que o Alzheimer é o carro-chefe disso aí, né? Então, a perspectiva é que em 2050, a cada 1 segundo, uma pessoa vai ter um diagnóstico de demência. Se a gente seguir nesse ritmo aí. É muito complexo. Então, o que a gente pretende também fazer, acredito eu, no Belos Dias, é a gente trabalhar com essa prevenção de demência, né? Porque dentro da funcionalidade, vou te dar um exemplo bem simples, mas que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver. Se eu peço então eu vou fazer um trabalho agora para prevenção de demência. Como que faz um trabalho de prevenção de demência? Então tá bom, vou pegar meu idoso. Eu vou passar uma atividade para ele, vou pedir para ele contar essa atividade de 1 a 5, e depois eu vou pedir para ele fazer outra atividade e falar 5 palavras. Pode ser que ele consiga, a gente espera que sim. Se nesse momento ele não estiver conseguindo associar essas coisas que são muito simples, contar de 1 a 5 e falar 5 palavras, posteriormente eu preciso encaminhar ele para algum colega. Para os psicoterapeutas que estão lá, eu preciso começar a fazer um trabalho diferenciado com ele, ou a gente precisa começar a forçar mais o cognitivo dele para que ele interaja. Porque a gente precisa fazer exercício para o cérebro também, né? Que quando a gente não exercita o cérebro, acaba que a gente vai ganhando uma atrofia também. Às vezes pode ser por falta de exercitar mesmo, ou pode ser também que ele já esteja entrando num declínio de demência. Então, para nós, é importante a gente saber essa parte também, para poder ajudar os outros colegas aí. Eu queria saber se a Sheila compreendeu aí a explicação do fisioterapeuta, se ela puder escrever para a gente. E aí, teve um momento que você disse assim, quero que fique chato, muito maçante. Aí, a Genilza Lulu escreveu assim, não é chato, me sinto na faculdade de novo, tendo aula. Depois ela diz, você está de parabéns, excelente profissional. Então, tá aí um abraço. Em relação ao sono do idoso, né? Eu trabalho com sono aí, eu preocupo muito com o sono dos idosos. Na verdade, eu preocupo com o sono de todo mundo, né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o idoso ele vai mudando o seu ciclo. E ele tende a dormir, tirar cochilo durante o dia. Ele entra mais cedo para dormir, ou seja, às vezes por volta de 8, 9 horas ele já está com sono, e ele acorda muito cedo. Quem é idoso, por volta de 5 horas da manhã já está de pé. E aí depois ele faz as suas atividades e fica cochilando, né? A gente pretende também aplicar um questionário para a gente avaliar a qualidade de sonolência desse idoso. Existe uma escala, essa escala é validada já no Brasil, que ela chama Epworth. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. É um questionário bem simples e a gente vai fazer uma avaliação e passar essa avaliação para a família. Então vamos falar assim, olha, esse idoso,
a escala de sonolência dele é muito alta. Se a escala de sonolência dele é muito alta, vai aumentar o risco de queda. Se a escala de sonolência dele é muito alta, acoplada a outros valores, pode aumentar o risco de infarto e AVC. Então, a gente precisa trabalhar com a prevenção da sonolência do idoso para a gente prevenir essas coisas aí. Aí as pessoas assustam, né? Mas o que tem a ver o AVC, o infarto com a sonolência, né? Eu vou explicar de uma forma muito simples, né? Vamos lá, então. Então, quase todos os idosos tomam bastante medicamento, infelizmente, ou grande parte deles. E aí ele perde musculatura de via aérea superior, começa a ficar flácido. E geralmente muitos idosos roncam. A partir do momento que essa estrutura está flácida, ele não consegue oxigenar o seu cérebro e não consegue oxigenar o coração. Então ele passa um período da noite fazendo apneia. Quando ele acorda, o que acontece? Tanto a parte cardíaca quanto a parte cerebral dele corre um alto risco, porque ele acorda de manhã, geralmente ele gosta de fazer uma caminhada, fazer uma atividade e comprar um pão, né? E isso pode aumentar a pressão arterial e ele pode ter um evento vascular tanto a nível cerebral quanto a nível cardíaco. Se ele tiver com muita sonolência, esse evento aumenta a probabilidade. Então, se você conseguir ter um diagnóstico através de um questionário, que é muito simples, você consegue, com o tempo, fazer um protocolo para essa sonolência diminuir. Se essa sonolência diminui, a probabilidade de evento cardiovascular e encefalo-vascular vai diminuir também. Eu fiquei de mandar um abraço para a Luciene, me salvou várias vezes na faculdade. Tá dado um abraço, viu, Lu? Gratidão é uma coisa bonita. Chefe da biblioteca. Augusto, o que eu estava comentando com o pessoal, o que eu estava conversando com o pessoal é o seguinte: existe uma doença que chama, na verdade não é uma doença, uma síndrome, chama DCC. O que é isso? É doente crítico crônico. O doente, quando ele fica internado no hospital idoso, principalmente na UTI, por mais de uma semana, com várias comorbidades, com um período maior de intubação, de 7 a 8 dias, ele ganha, infelizmente, essa síndrome, que chama doente crítico crônico. O que é isso? Diversas células, elas ficam prejudicadas e esse idoso, teoricamente, ele vai voltar para casa mais frágil. Então, eu pretendo fazer uma triagem também para a gente, com certeza, a gente vai pegar algum idoso, vai admitir algum idoso que pode ter sofrido alguma internação mais brusca, uma internação mais completa, mas que ele conseguiu se reabilitar dentro do limite dele e ele quer fazer parte do Belos Dias. Então, a gente também vai fazer um protocolo à parte para a gente recuperar, dentro do que for possível, essas lesões desse doente crítico crônico, como, por exemplo, prevenir que ele tenha infecções de urina mais recorrentes, prevenir que ele tenha infecções de via aérea respiratória mais recorrentes. Então, a gente está preocupado também com esse idoso que tem essa doença crítica crônica de base, que ele pode estar bem, mas depois de uma semana, 2 semanas, 3 meses, ele pode declinar. Então, a gente pretende fazer uma triagem e fazer um trabalho direcionado também com esse doente crítico crônico, tá? Nós vamos falando com o Juscelino Sérgio Amâncio, que é o fisioterapeuta que falou conosco na quarta-feira. Voltamos a falar hoje. Nem tudo a gente tem controle, porque na quarta-feira já houve um problema, hoje mais uma vez, mas nós estamos aqui firmes, falando sobre funcionalidade na melhor idade, na terceira idade. O André Pompeu está dando os parabéns aí pela qualidade das informações. Quero mesmo agradecer, quero falar sobre Belos Dias. Belos Dias, o Centro-Dia para Idosos. É um novo conceito em atenção especializada ao idoso. Eu quero dizer o que vai ter, o que nós vamos contar na Belos Dias. Nós vamos ter fisioterapia,
segundo o nosso profissional está dizendo aqui, todos esses cuidados, toda essa atenção que ele está dizendo aqui será transferida também para os nossos clientes da Belos Dias. Nós vamos ter terapia ocupacional, nós vamos ter fisioterapeuta, nós vamos ter um terapeuta ocupacional, porque nós vamos ter oficinas durante o dia, nós vamos ter artesanato para trabalhar a parte até cognitiva mesmo, né, das pessoas, a habilidade das pessoas. Nós vamos ter nutricionista, nós vamos ter cuidadores, nós vamos ter exercícios de inteligência, nós vamos ter exercícios de cuidado emocional. Então, nós vamos ter uma psicóloga tratando, cuidando o tempo todo da gente, faz parte também da equipe. Belos Dias é uma empresa privada que conta com uma equipe multidisciplinar para oferecer atividades físicas, cognitivas e terapêuticas para idosos. O Centro Dia, conhecido também como a creche de vovô, ou creche para vovô, também propõe a socialização, oferecendo qualidade de vida para o idoso. Estamos aqui falando com o Juscelino Sérgio Amâncio, que é o fisioterapeuta, uma pessoa de uma capacidade tremenda, muita gente aí entrando, amigos dele e tal, e agradecendo aí pelas informações, nós é que agradecemos muito. Juscelino, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, porque nós já estamos chegando na hora de poder salvar a nossa live e poder continuar, editar e continuar ela. Eu quero antes, eu tenho falado bastante, mas eu quero antes convidar a todos a entrarem na página do Facebook belosdias.pa. belosdias.pa. Nessa página, belosdias.pa, no Facebook, nós temos uma comunidade Belos Dias. Nessa comunidade nós vamos ter atividades, esses exercícios que o fisioterapeuta disse agora, vão estar lá para os teus entes queridos fazerem. Nós vamos ter trabalhos de cognição, nós vamos ter oficinas de arte, tudo gratuitamente no site da Belos Dias, no Facebook da Belos Dias. Então, belosdias.pa, do Facebook, você vai entrar na comunidade, solicita lá, você vai entrar na comunidade Belos Dias, comunidade Belos Dias. Será uma honra poder recebê-los. Juscelino, por favor, as considerações finais, porque nós estamos chegando já nos finalmente aqui. Eu queria agradecer pelo convite, espero que eu tenha pelo menos mediado a expectativa aí. Deixar um abraço para todo mundo que entrou, que está apoiando, não consegui falar o nome de todo mundo, mas eu vi que passou da Renata, da minha madrinha Célia, que eu gosto muito, que deve estar por aí, Ricardo entrou, etc. Todo mundo, para a Ana Mara, a psicóloga que também está com a gente agora, Adri, mas enfim, todo mundo. Obrigado, gente. Igual eu falei, eu entrei nesse projeto aí com muita vontade de ajudar e a gente tem um objetivo de prosperar, mas o objetivo é tentar também ajudar as pessoas. Gostei muito da iniciativa, que a gente vai passar um conteúdo gratuito aí, né, para as pessoas, tá aplicando essas atividades com os idosos. Então, é a sugestão que eu dou aí para acessar o Facebook do Belos Dias, para vocês já começando aí ter um teaserzinho aí, e aí ter até um afeto mais próximo aí com o idoso, tá? No mais, muito obrigado a todos, que Deus abençoe, e qualquer coisa que... minha vida é muito corrida, a vida de todos é muito corrida, mas dentro de todas as possibilidades que eu puder me ajudando, me orientando, eu fico à disposição, e agradecer a você, né, Augusto, mais uma vez aí pela gentileza, pela inteligência da condução de todo o sistema, da Genilza também. Eu só tenho a agradecer de estar cercado de boas pessoas. Muito obrigado, Juscelino. Estamos falando Senhora Neuza, pelo amor de Deus, um abraço, dona Neuza, senão ela fica triste. A dona Neuza, tem que dar um abraço à dona Neuza também. Sayonara, Madá Alves, eu também quero mandar um abraço para essa Madá Alves aí também, senão depois eu não janto, sabe? Essa aí tem que mandar um abraço para ela.
Tem que mandar um abraço para minha esposa, Andresa, também, que me ajuda bastante, senão eu também não durmo em casa aí. Tá certo. É, eu quero agradecer a todos que passaram por aqui ou que vão assistir ainda essa live ou esse gravado já. Eu quero dizer que eu, Augusto, eu entendo que proporcionar um tempo de qualidade na vida das pessoas seja o meu propósito de vida. Eu acho que eu nasci para isso, para poder gerar um tempo de qualidade na vida das pessoas. E quando se fala de um ser humano que já ofereceu o que tinha que oferecer, que já tenha uma experiência, que já trabalhou e agora precisa ser cuidado. Eu me vejo nessa classe de pessoas daqui 20 anos e eu vou querer ter o mesmo cuidado que hoje eu gostaria de oferecer para essas pessoas. Então, um abraço para a Genilza também, farmacêutica, que é a proprietária da Belos Dias, que nos acompanhou hoje. E eu quero agradecer a todos que passaram por aqui. Meu muito obrigado, boa noite. Juscelino, não esquece só de salvar aí no cantinho aí para gente postar e deixar isso como arquivo, um arquivo riquíssimo que nós proporcionamos. Nós temos poucos minutos. Tem uma ressalva, umas pessoas perguntaram aí, comentaram, eu sei que alguns colegas, eu tenho muito orgulho disso, que escolheram a profissão por mim. Depois de conhecer, algumas pessoas acabaram que elas gostaram. Então, assim, para as pessoas que têm interesse de saber sobre a profissão também, a gente pode combinar um dia um bate-papo e eu tentar passar o que é essa profissão, até onde dá para chegar, e quem tiver interesse também, a gente pode combinar também algum dia. Eu fico à disposição aí, sem custo nenhum, para a gente tentar também trazer mais gente. Eu quero mais uma vez dizer, para não ficar muito piegas, agradecer a idealizadora do projeto Belos Dias, a pessoa que já acorda de manhã pensando Belos Dias, vai dormir pensando Belos Dias, e que bacana. A Kelly, essa pessoa é a Genilza Lulu, pessoa que a gente tem um carinho especial. Muito obrigado, Genilza, pela oportunidade que tem nos dado. Tá? A Kelly está chegando agora, dizendo que tem interesse em saber da fisioterapia. Vamos E aí combinar. nós já estamos terminando, senão nós não vamos. Se chegar uma hora, nós não conseguimos salvar. Então tá Muito bom. obrigado, boa noite. Um abraço, até mais. Tchau. Leva aí poder estar ajudando